consegue capturar Aquiles para levar. Aquiles estava disfarçado de mulher lá numa aldeia, né? E Odisseus muito malandramente, pronto, já estou contando a história porque não tem jeito, mas ela não aparece em Homero, né? Ele muito malandramente se faz de mascate, se faz de mercador, né? Percorre várias aldeias lá, retiradas e tal, e faz 2 bolinhos de mercadoria. As mercadorias femininas, perfumes, né? E brincos, e colares, sandálias, etc. E eu, do outro lado, ele coloca lanças, escudos, punhais, né? E aí ele vê que tem uma moça muito bonita, né, com cabelos longos, mas que ela não está se interessando pelos perfumes. Ela só está lá, pegando a lança, empunhando e tal, vendo o fio da espada. Ele fala, essa mulher aí, né, essa fruta aí é pepino. Então vai em cima do Aquiles, né? O Aquiles confessa que é ele, e aí ele é obrigado, né? Porque ele era grego, ele tinha que se juntar ao exército grego. Mas o destino dele é que se ele fosse para a guerra, ele iria morrer. Então ele vai sabendo, né, que ele está colocando em xeque a imortalidade dele. Aquiles é o herói verdadeiro. E Aquiles se levanta diante de Agamemnon, que todo mundo tinha medo. Agamemnon é o tipo ideal do poderoso arrogante, do poderoso que oprime. Que quando ele tem o poder nas mãos, ele revela o pior da sua natureza, né? Ele persegue, ele castiga, né? Ele pune, mesmo sem razão e mesmo sem direito. Os deuses nos dão cada chance. E Aquiles não tem medo de ninguém. Ele se levanta diante de Agamemnon e fala, olha só, você tem que devolver a escrava. O que é? A gente vai ficar morrendo por sua causa? Pega uma outra escrava, pega outra moça aí para escrava, devolve. Agamemnon não tem o que dizer. Mesmo o poder, o rei fica nu, né, literalmente, diante daquela ponderação de Aquiles. E o que ele faz? Ele devolve a escrava. Mas como é característico dessa mesquinharia dos reis, ele diz assim, vou tomar a tua escrava. Aquiles tinha uma escrava lá na tenda dele que ele gostava, Briseide, né? Que aí já remete a outra coisa, fazendo a brincadeira já é bossa nova, a brisa, aquela coisa. Aí ele fala, eu vou tomar a Briseide, e é meu direito, eu sou rei, eu vou tomar como compensação a Briseide. Aí ele está pisando nos calos de Aquiles. Qual é o problema? Aquiles não pode, nesse momento, enfrentar o rei. Ele tem que... Era rei, era inferior a ele em qualidade. E a gente vê muitas vezes colocado numa posição politicamente superior pessoas de qualidade inferior, né? Isso acontece com muita frequência. A gente olha e vê isso, né? Quase que por regra. Com tanto pau no mato, embaúba é coronel, dizem os jongueiros. Bom, e aí o que acontece? Aquiles deixa levar em Briseide. Inclusive não é Agamemnon que vem buscar a Briseide. Tem toda uma diplomacia para levar a Briseide, porque todo mundo tem medo que Aquiles se enfureça e saia matando todo mundo. Aquiles deixa levar a Briseide, mas fala, bom, não luto mais. Não luto mais. Vou ficar aqui na minha tenda, só vendo o circo pegar fogo. Quando Aquiles não luta mais, a coisa começa a virar para o lado dos troianos. Seu camisa 10, né? Seu camisa 10 que era o Aquiles, que era o grande guerreiro, a moral do exército grego cai e a gente perde o grande, né? Ponta de lança, goleador do exército grego. Aquele que um grito era suficiente para colocar os troianos todos para correr, né? Afinal, ele era filho de uma deusa. Ele se retira da guerra. Então, Homero começa a sua história nesse momento dramático de crise, né? Em que você tem um confronto entre a híbris e a justiça, porque Aquiles está defendendo a justiça, né? Aquiles se posiciona para defender a justiça. Não, ela é filha de um sacerdote, temos que respeitar o sacerdote, temos que respeitar os deuses estão acima dos homens. E ele é punido por isso, que é uma injustiça ainda maior. Ele se retira. Vocês veem que a greve já era um mecanismo desde aquela época, né? Desde Homero. É uma greve que ele faz greve de guerra. Por que não pode fazer greve de aula? A greve é um mecanismo, diante do poder, reajamos com a greve. Cruzemos os braços, não vou dar aula, não vou fazer a guerra por causa desse rei, né? Não vou lutar ao lado desse indivíduo, desse famigerado, para fazer uma brincadeira aí com Guimarães Rosa do famigerado.
E quando ele se retira, obviamente, tem um drama do exército grego que depois a gente vai contar. Agora a gente vai pro poema. Queria saber se vocês estão com o poema em mão. A gente vai começar a cantar os primeiros versos. Alertando que vocês têm nas mãos também, eu distribuí para todos, o resumo do canto 1. Então eu queria que vocês usassem um resumo para ir lendo em casa o canto 1 e na próxima aula a gente poder trabalhar mais, né? Se aprofundar mais. Não, vamos ler agora o verso mesmo. Agora eu quero que a gente entre na carne, que a gente entre em Homero, né? Quero a poesia homérica mesmo. Então, vou pedir aqui ao meu amigo Gustavo que comece a ler o canto 1, tá? Só os 5 primeiros versos. Só até pasto de aves, tá? Por favor. Canta-me agora, deusa, causa que foi dos aqui sofrerem trabalhos sem conta de baixarem para Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados pelo passo das aves. Perfeito, vamos parar aí. Então, ele pede para a deusa incorporar nele e cantar o quê? O que ele quer que a deusa cante? Ele quer que a deusa cante, né, a cólera, a raiva. Mas a gente poderia dizer, não é uma raiva qualquer, não é? O sujeito pode dar uma topada numa árvore, bater o dedo mindinho e ele ficar com aquela raiva irracional da árvore, né? Querer derrubar a árvore. Isso é uma raiva irracional, não era raiva irracional. Era a raiva proveniente da indignação diante dos desmandos do poder. Eu poderia dizer que é uma raiva da indignação, é uma raiva santa, a qual nós temos direito. Tá? Então essa raiva de Aquiles, essa raiva da indignação diante dos abusos do poder, fez com que ele se retirasse da guerra. E ao se retirar da guerra, muitos gregos morreram por causa disso. Porque não tinham mais o grande herói a defendê-los, a impor respeito. Engraçado que se diz isso no futebol, né? O time hoje está sem o Zico. Já não impõe aquele respeito que impõe quando o Zico está em campo. A mesma coisa quando estava Aquiles presente no campo de batalha. Então, a cólera funesta de Aquiles. Mas o que foi funesto mesmo foi a decisão de Agamemnon. A raiva de Aquiles fez com que ele se retirasse e que foi causa dos aquivos sofrerem trabalhos sem conta. Quer dizer, ficou muito mais difícil a guerra para eles e vários deles baixaram para o Hades, baixaram para o lugar para onde iam os mortos, as almas dos mortos, e o corpo deles serviu de repasto para os cães e as aves, que é o que poderia haver de mais horrendo. Eles não tiveram a cremação, que era um método, né, que era o funerário que era utilizado na época, era a cremação. Eles ficaram com o corpo deles largado, o exército troiano tomou aquele corpo, não fez nenhuma homenagem e deixava que os cães devorassem esses corpos. Então vocês veem que Homero, nos primeiros versos dele, ele dá aquilo que o público dele queria. O público dele queria raiva, ele dá raiva. O público dele queria briga, disputa, ele coloca a briga e disputa. O público dele queria a guerra e o horror da guerra, guerreiros mortos sendo devorados por cães e aves. Homero ia fazer o maior sucesso em qualquer lugar. Infelizmente foi aprisionado pela academia, mas ele vai ser libertado. Esse curso chama Curso Livre de Grécia Antiga, que a gente vai libertar Homero, as divindades gregas, a porra toda a gente vai libertar. Isso aqui é água. Mas não é qualquer água, é uma água sagrada, viu, minha? É uma água sagrada, certo? Bom, Chamboquinha é depois, é no happy hour. Esse curso tem happy hour. Espero que todas as horas sejam happy hour desse curso. Mas o que acontece? Então ele dá ao público dele que está ouvindo, ele já está encantado no primeiro verso. Ele vai dizer, canta, ó musa. Não é a musa que vai cantar, o poeta vai incorporar. A cólera, o público. Esse filme vai ser um filme de ação. Homero é um filme de ação. Por que você lê Homero e não consegue ler? Porque você quer ler Homero que nem você lê, eu não vou dizer o autor, mas enfim, você lê esses autores Fruzinha, a Florzinha, não é. Homero é guerra, né? Homero é sangue, Homero é drama e é filme de ação. Homero é Quentin Tarantino, é Pulp Fiction. Acabei de falar entendeu? aqui, acabei de falar aqui, ó. Mas eu não ouvi você falando. Falei. Mas você sabe, né? As grandes almas se comunicam.
A gente tá na mesma música que tá falando, a gente tá na mesma frequência. Eu tô invocando, daqui a pouco o Homero vai baixar aqui também, né? Então, o que acontece? Estamos na encruzilhada. Ele... Bem lembrado, Ian. Ele... A próxima vez você vai no samba, senão eu vou continuar com a coisa samba. Que negócio de sambista de pendrive, você sabe pra quê? Bom, ele dá ao público, aos ouvintes dele, o que eles querem, mas ele coloca de contrabando, como todo grande artista, as inquietações da arte, que é o poder e a justiça. Quem vence? O que fazer diante da arrogância? O que fazer diante da violência dos poderosos? O que fazer com a nossa mortalidade? Como nós devemos morrer? Como nós devemos usar a nossa vida? Nós devemos buscar a honra a qualquer preço, manter a nossa honra? Homero dá resposta para várias dessas perguntas, né? E ele começa então com o horror. Mas do horror ele passa para quê? Ele passa para a lembrança de que, na verdade, nós não somos nada ou quase nada. A nossa vida depende dos desígnios dos deuses. E é o que ele vai dizer a partir desse verso 5, que nosso querido Rafael vai ler. Cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que os dois, em discórdia, ficaram cindidos. O de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino, qual, dentre os deuses eternos, foi a causa de que eles brigassem. Então você vê que tem Aquiles, um semideus, o filho de uma deusa e de um homem. Tem Agamemnon, o rei mais poderoso da Grécia da época. Mas o que eles eram? Bonequinhos, fantochezinhos dos deuses. Os deuses é que decidiram. E que deuses são esses? Zeus, em primeiro lugar. E nesse caso, qual foi o deus pelo qual eles brigaram? Foi Apolo, exatamente. Apolo, né? Cujo sacerdote teve a sua filha raptada e que não foi aceita o resgate que ele propõe para Agamemnon. Então ele está fazendo essa lembrança, olha, vai ter guerra, vai ter sangue, vai ter cadáver, cão, ave, todo horror que vocês querem. Disputa, os grandes heróis vão aparecer, mas olha só. Isso é só jogo de cena. Quem manda é lá em cima. Quem manda são as divindades olimpianas. Quando eu dou minha aula, eu sempre digo, até quinta-feira, até terça-feira, se os deuses forem bons, se os deuses quiserem. Essa aula estava programada para ser numa sala perfeita, com um sofá, num esquema perfeito de chá, de café, de comida. Nós planejamos ela minuto a minuto. Os deuses disseram, não quero. Meio-dia, os deuses baixaram e falaram, tem reserva, a aula vai ser na praça. Não tem a menor dúvida que essa aula está sendo diferente porque é uma aula na praça. Porque colocar a gente dentro de uma sala é aprisionar, é antigrego por excelência. Os gregos gostavam do ar livre, é aqui que é a vida. A sala parou de chover em tudo, os deuses são bons. Tá um vento assim que faz um ventinho gostoso. Não, tá dando um cenário perfeito, assim, da guerra, da coisa toda. Exato, da força, o poder. Que é a ideia do movimento. Então você vê que aí Homero chama a atenção e diz assim, não, peraí, cumpriu-se de Deus o desígnio. Na verdade, a vontade, o que estava acontecendo era a vontade de Zeus. Não era só por causa da disputa dos heróis. Ele impõe a sua vontade depois que Apolo é desrespeitado. Tá? E quem que ficou dividido? Ficou o de Atreu filho, senhor de guerreiros. Ele era como se fosse um pastor de guerreiros, né? Os outros homens eram como se fossem ovelhas, era o dono desses homens, que era o Agamemnon. E do outro lado, Aquiles divino. Tinha um que era o chefe, era o rei da cocada preta, né? Mandava em todo mundo, mas Aquiles era divino. Sintam a diferença. Olha a ironia de Homero. Um é senhor, pastor de ovelhas, mas o outro é divino. Meu filho, é outra história, é outro nível. Você pode ser muito bom jogador, mas você que é o Zico. Entendeu? Ele é tocado pelo inefável. Ele é a presença divina incorporada. Aproveito para fazer a mensagem aqui, a homenagem à maior camisa 10 de toda a história. Que Pelé coisíssima nenhuma. É Zico. O Pelé jogou no Santos, o Zico jogou no Flamengo, gente. Pelo amor de Deus. O Pelé jogou no time obscuro.
O Zico jogou no maior time do mundo, do universo, do planeta. Pronto. O Vitor tá reclamando. Já tá feito. Olha só, os deuses estão dizendo Os sim. deuses respondendo isso. Os deuses estão dizendo sim. Força dos deuses, olha que lindo. Eu vou até voar. Os deuses estão Se dizendo começar a sim. chover, a gente já sabe, a gente já sabe qual é a resposta de Deus. Pode pedir. Então, o que que acontece? Qual dentre os deuses eternos foi causa de que eles brigassem? O que de Zeus e Leto nasceu? Quem nasceu de Zeus e Leto? Apolo. Que com o rei agastado, quer dizer, chateado com o rei, Peste lançou destruidora no exército, que era aquilo que a gente estava lutando. O povo morria por ter o Átrida Agamênone, a Crises, primeiro ultrajado sacerdote. Vocês veem que a filha, que se chamava Criseide, ela, e isso era muito comum, em Roma também acontecia isso, em Roma quando você tinha uma família Júlio Cláudia, por exemplo, a primeira filha a nascer era chamada de Cláudia Prima. A segunda, o número de Cláudias era muito maior do que hoje, já é enorme. A segunda era Cláudia II, Cláudia III, Cláudia IV, elas não tinham direito à individualidade. Elas eram simplesmente exemplares de uma família, elas estavam ligadas a essa família. Da mesma maneira a gente vê aqui a Criseide. Criseide é um nome que diz filha de Crises, filha do sacerdote Crises. Né? Este viera até as céleres, rápidas naus dos Aquivos, súplice, a filha reaver. Infinito resgate trazia, ele trazia riquezas para comprar a liberdade da filha. Tendo nas mãos as insígnias de Apolo, ele estava, né? Ele não era só sacerdote, ele estava vestido, ele estava com todos os símbolos do sagrado, ele tinha que ser respeitado enquanto sacerdote. Frecheiro infalível, Apolo era, né, um frecheiro infalível. No cetro de ouro enroladas. Tinha um cetro de ouro, ele não era um rei, mas ele era o sacerdote de um deus muito... Enroladas no cetro de ouro, perfeito, aí, obrigado. Ele implora aos Aquivos presentes sem exceção, mas mormente aos Átridas, que os povos conduzem. Quem eram os Átridas? Os filhos de Atreu, que no caso era Agamenon, e o Menelau, que estava tentando recuperar a mais linda das mortais, que era Helena. E ele implora. Aqui Homero, vejam como é filme, porque Homero está fazendo o quê? Um flashback. Ele está fazendo flashback, ele faz toda hora isso. Ele faz flashback. Ele volta atrás na história, ele começa a história com a raiva de Aquiles e a consequência da raiva de Aquiles, mas aí ele tem que voltar para explicar o porquê da raiva. Ele começa, o presente é o povo morrendo de peste, e ele volta atrás para explicar por que houve a peste. Flashback, gente. O Spielberg. Desculpa, Homero, antes de você, ó. Dá licença, querido. Desculpa, Spielberg. E assim, você tem efeitos especiais. Homero só tinha ritmo e poesia, mas ele tinha o quê? A voz humana, a alma humana, a imaginação humana. Termino a aula por aqui, a gente volta na terça-feira que vem, se os deuses forem bons. A aula tem que ser assim, os alunos têm que protestar porque eles querem mais. Isso que é uma aula boa. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, até a próxima.